Meus amigos, esse aqui na minha mão é simplesmente o notebook mais, ou melhor, menos caro, né? Mais barato ou menos caro do Brasil, com uma RTX 5070. E acredite se quiser, apesar de não ser um notebook muito acessível, ele é um dos melhores custo-benefício que existem, porque o Helios já era, de modo geral. Agora esse novo aqui, meus amigos, tá aí incrível. Fala aí, como é que vocês estão aqui, Olímpio? Olha só, caixona do Mercado Livre aqui na minha mão. E meus amigos, esse daqui é o novo Helios Neo 16 AI, que veio aí para substituir no mercado aquele novo, aquele Helios que a gente já tinha, né? Inclusive acabei de recomprar um, né? Acabou de ter vídeo aqui no canal do Helios Neo 16 com a RTX 4070, que eu tinha pago numa promoção ali, 8.500 ou 8.600 reais na promoção, e normalmente ele custava por volta dos 10 mil reais, né? Agora, esse daqui, meus amigos, é o novo Helios Neo 16 AI. Aqui nós temos um Intel Ultra 7 255HX, uma RTX 5070, tem uma tela muito top e eu paguei nele R$10.499 no Mercado Livre. Nesse momento que eu tô gravando, eu acho que tá até tendo uma promoção ainda mais. Olha aí o preço dele, tá? Não é o preço normal, esse já é um preço em promoção. Mas a gente até mandou no grupo de ofertas exatamente agora, quando eu tô gravando, por R$10.049. Então assim, gente, na faixa dos 10 mil reais, é o único notebook que você consegue comprar com uma RTX 5070. Isso aqui é pra quem quer muita durabilidade, quer um negócio de notebook pra comprar e não ter dor de cabeça, pelo menos na teoria. Vamos abrir, vamos ver se é capado, vamos ver o que muda dele da versão anterior. Eu vou explicar tudo isso pra vocês, o link dele tá aqui embaixo, mas sem enrolação que vocês viram aí no Mercado Livre. Bora abrir aqui então. Então ó, comprei no Mercado Livre, chegou muito rápido, né? Geralmente chega no dia seguinte. Eu comprei ele, era uma quinta-feira, chegou numa sexta-feira, aí eu não pude gravar na sexta, tô gravando agora e abrindo numa segunda-feira aqui pra vocês, tá? Então, vou tirar aqui a sacolinha do Mercado Livre, beleza. Temos aqui caixa da Predator. Felipe, o que é Predator, né? Tem gente que não conhece, então eu vou ter que falar aqui pra vocês. Predator, essa marquinha aqui, ó, é a linha gamer da Acer, tá? Então a Acer tem a linha Nitro, que é a linha gamer de entrada, e a Predator, que é a linha gamer mais topo de linha deles, tá? Tá aqui, ó, caixona Predator normal, que a gente já conhece, tá? Vou pegar aqui, vou abrir o lacrezinho, ó, lacradinho. Eita, meus amigos, inclusive, eu ainda tenho aqui o outro Helios, né? Antes de eu vender ele, dá até pra gente fazer um comparativo também, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo, tá? E se você quiser comprar alguns notebooks que tem aqui no canal, que depois eu vendo bem mais barato, é só entrar também no nosso grupo de ofertas que eu mando lá quando eu vou vender eles também, tá? Mas bom, vamos abrir aqui então a caixa dele. Aqui dentro nós temos a manual, tem certificado de garantia. E aqui dentro desse pacotinho tem uns adesivos. Depois, se vocês quiserem, eu posso abrir para mostrar para vocês também, tá? Então vem uns adesivozinhos aqui. Uns adesivos feios pra caramba, mas vem. Aqui temos fonte, o notebook. Deixa eu tirar tudo da caixa aqui pra gente poder abrir. Então, ó, tirei a caixa daqui para ficar mais fácil. Então aqui tem a fonte dele. Vamos abrir a fonte. Tem o cabo, ok? E a fonte dele de quantos watts? Porque do outro Predator era 335 watts, se eu não estou enganado. E este daqui... vamos ver aqui, deixa eu localizar. 230 watts, vocês não vão conseguir enxergar, é muito pequenininho, mas é uma fonte de 230 watts, tá? Se não me engano, a do outro Predator era 300 e pouco, porém isso não significa que ele necessariamente é capado, porque a gente tem uma RTX 5070 que consome menos energia mesmo, né? Então a gente vai ter que testar aqui pra ver, vamos ter que ligar e vamos ver como é que é. Então deixa eu deixar isso aqui de lado, colocar pra cá, beleza. E aqui, finalmente, o notebook, ó, vem bem protegido, tá? Aqui, duas espuminhas, beleza, vai pro chão. E aqui, finalmente, ó, vocês estão preparados? Vou tirar aqui o bichão e vamos ver se tá bonito, ó. Eita, que beleza. Já era bonito, né? Já era lindo já o Predator. Vamos colocar aqui dessa forma. Olha isso, já colocou uma marca de dedo gigantesca aqui em cima. É muito bonito esse notebook, gente. Olha isso. Como ele é meio preto, meio azulado, assim, não pega tão bem assim na câmera, mas é bem bonito mesmo. Bom, aqui nós temos uma tampa em metal, tá? Já era metal, continua sendo aqui um alumínio, bem bonito. Aqui, isso aqui já tinha no outro, tá? Só que é tipo um plástico, só que de baixo aqui, ó, tem um relevo aqui, ó, desenhado. Tá vendo? Tá escrito Neo aqui, olha que bonito. É bem legal essa partezinha aqui de baixo, tá? Bem legal mesmo. Aqui, na parte de trás, tudo igual. Nada muda, continua igual, quentinho. A gente tem aqui algumas entradas, duas USB-C, saída HDMI e a entrada aqui para carregamento proprietária. Tem duas saídas de ar aqui. Na parte de baixo, plástico. Tem aqui ventoinha, beleza, parafusos, tudo normal. Tem aqui também
saída de ar, duas USB tipo A, aqui numa lateral, e na outra lateral aqui, entrada RJ45, USB tipo A, entrada para cartão SD, e aqui uma entrada para fone de ouvido e microfone. Agora, uma coisa interessante é, ele tá muito mais fino. Muito, muito mais fino. Dá para perceber isso aqui. Inclusive, o Lucas que tá me gravando aqui, ele usa bastante aqui o Helios aqui no estúdio. Você percebeu que tá mais fino? Sim, aqui, ó. Bem aqui dá pra perceber que tá bem mais fino, tá? É um notebook fino, cara. E bem leve pra categoria dele, tá? Não parece ser notebook pesado, não. Vamos ver se abre com uma mão? Ó. Abre com uma mão, meus amigos. Bom, internamente tá bem igual. Agora, uma coisa que eu já notei é... O antigo Helios acendia esse logo. Agora, isso aqui não parece que acende. Vamos ver se acende? Deixa eu ver se ele vai ligar aqui sim, ele tá ligado na tomada ou se eu vou precisar. Eu vou precisar ligar na tomada. Então a gente já vai ver isso. E aqui, ó, tá a cereja do bolo, meus amigos. Intel Ultra 7 255HX e RTX 5070. Bom, sem enrolação, deixa eu ligar ele aqui, configurar. Fica com os takes dele aí, que eu já volto mostrar todas as especificações, a gente fazer os testes, ver se é capado, ver se não é, ver se vale a pena, ver se vale esses 10 mil reais, se é a melhor opção para se comprar de notebook para durar anos mesmo. Bora ver isso agora. É, pessoal, tamo de volta e que bicho bonito, né? E olha só, acende o logo mesmo. Parece, até que não acende quando tá desligado, né? Mas ele acende, é personalizável. Vamos passar por todo o design, da construção, potência, etc. Mas eu já vou adiantar no começo, hein? Tem uma coisinha aqui negativa desse notebook que talvez vai fazer com que algumas pessoas não gostem dele, infelizmente. E antes da gente começar, quem que é o principal concorrente desse notebook? Bom, tem alguns, né? Tem inclusive notebooks com RTX 4060, o próprio ROG Strix G16, por exemplo, custa nessa mesma faixa de preço, entre 10 e 11 mil reais, só que ele tem umas 4060 não, 5060, né? O ROG Strix G16 com 5060 custa entre 10 e 11 mil reais. Mas também temos o Alienware Area 51. Bom, o Area 51 é de fato, de certa forma, um concorrente para ele, porque a gente tem a mesma placa de vídeo e tal, mas o Area 51 eu acho que tem uma construção ainda mais robusta, né? Mas o Area 51 é bem mais caro também, esse aqui é mais barato, né? Então, assim, não tem... de todos os outros notebooks com 5070, nenhum chega perto do valor dele. E todos os outros notebooks na faixa de preço dele tem uma 5060 ou uma placa inferior. Não tem uma 5070. Então ele fica sozinho nessa faixa dos 10 mil reais com a 5070, tá? Por isso que talvez ele seja interessante, né? Vocês viram aí o print dele no Mercado Livre, o link dele tá aqui embaixo. Mas bom, vamos passar então pelas especificações dele, começando então por construção. Primeiro, a tampa é de metal, é de alumínio. E nós temos esses risquinhos aqui, coisa que a gente não tinha na outra versão. Aqui na parte de baixo nós temos essa bundinha com as saídas de ar. Essa bundinha tem esse plástico escrito NEL, não acende nada, tá? Isso aqui já é um design que a gente já tinha na versão anterior, tá? Igualzinho. Vitor, bota aí um take da versão do Helios Neo 16 anterior aí pra vocês verem que era idêntico. Agora, uma coisa que tá diferente, ele tá realmente mais fino aqui nesta parte, tá? De maneira geral, o notebook todo tá mais fino e também tá mais leve, isso é bem legal. Na parte de trás, como vocês já viram, nós temos duas USB-Cs aqui, inclusive uma delas, olha, tem até o símbolozinho aqui que carrega, tá? Então dá para você carregar um dispositivo usando o notebook, mas você também, vamos ver se funciona, carregar o notebook com essa USB-C. Então tem aqui alguns cabos. Bom, olha só, tá carregando aqui, inclusive o que eu conectei para poder carregar foi uma power bank, ó, e ele tá carregando, ele carrega via USB-C também, desde que o cabo e o carregador que você esteja usando tenha pelo menos 100 watts, tá? Tem que ter 100 watts para ele carregar via USB-C, então bem legal, né? Bom, aqui na lateral nós temos entrada RJ45 para internet, USB tipo A, entrada para cartão microSD, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, e na outra lateral duas USB tipo A, tá vendo? Bom, de conexão é isso. Quando a gente abre aqui ele, ó, ele abre com uma mão, nós temos aqui o interior dele plástico, tá? Todo o resto do notebook é plástico, só a tampa que é de alumínio. E nós temos um teclado retroiluminado com 4 zonas. O que significa isso? Que ele tem 4 zonas de LED separadas aqui no teclado que você consegue personalizar de forma individual. Então você pode deixar o teclado todo azul, todo vermelho e tal, mas você também pode deixar uma parte do teclado de cada cor. Legal, né? Dá para personalizar bastante. Bom, o teclado também é full size, como vocês estão vendo aqui, então tem todas as teclas de numeral, de função. Tem aqui também a tecla de número do lado, que é bacana para quem trabalha. E uma coisa que eu gosto muito é, ele tem setas de tamanho normal. Então, tanto as setas laterais quanto de cima e de baixo são de um tamanho normal. O Enter é de botinha e o teclado é localizado. É um teclado ABNT2, ó. Tem o C cedilha aqui também. Então, bem bacana isso.
Bom, e aqui tem o trackpad, não é um trackpad gigantesco, mas também não é um trackpad pequeno. Um bom trackpad, bem sólido, não faz barulho, tá vendo? Trackpad normal, físico, ó, não é tátil. Mas ok, nessa faixa de preço tá tudo bem. Não mudou nada aqui dentro. Tem o botão Predator para poder abrir o aplicativo do notebook. E tem aqui um botão para mudar entre os modos do notebook, entre o modo silencioso, turbo, etc, tá? E aqui o símbolozinho Predator. Bacana. Bom, além disso, aqui tem algumas inscrições, inclusive tá falando aqui, ó, que ele tem Wi-Fi 6E, não é Wi-Fi 7, e aqui uma coisa muito interessante, que ele tem NVIDIA Optimus, porque se vocês olharem aqui, ele tem o G-Sync. O que é o G-Sync? É um sistema que o notebook liga, como ele tem aqui um sistema que liga a placa de vídeo direto nesta tela, com o G-Sync ele consegue fazer com que os quadros que estão sendo gerados do jogo sejam sincronizados com a tela. Só que para que o G-Sync exista, a placa de vídeo precisa estar ligada fisicamente nessa tela. Então, para isso, ele também tem outro sistema que se chama Optimus, que é o sistema que liga ou desliga a placa de vídeo direto nessa tela. E você fala assim, pô, Felipe, mas como assim? A placa de vídeo não está sempre ligada na tela? Porque senão não ia dar vídeo. Nem sempre. Porque como o processador aqui, no caso de um notebook, o processador ele também tem uma placa de vídeo integrada lá dentro do processador. Geralmente os notebooks utilizam a placa do processador quando não estão utilizando tanta potência, para poder economizar energia. E aí quando ele precisa, quando você vai abrir um jogo, vai trabalhar, aí ele usa a placa de vídeo. Aqui você pode fazer isso de forma automática, mas você também pode fazer isso de forma manual. Você pode deixar ativado sempre a placa de vídeo, sem se preocupar com duração de bateria, né? Vai acabar mais rápido, mas você vai ter o máximo de potência possível. Então isso aí é bem bacana, tá? E agora de tela. Bom, além do G-Sync, do NVIDIA Optimus, nós temos uma boa tela, tá? É uma tela de resolução 2K e além disso, IPS com 240 Hz e excelente tela. Eu fiz um teste no UNFA ali, alguns testes de ghosting, fiz teste de preto também pra gente ver os níveis de preto e também para ver o vazamento de luz. E ela se saiu muito bem, tá? Não teve vazamento de luz tão perceptível e principalmente zero ghosting. Impressionante, é uma baita tela IPS. Na câmera nem dá pra pegar tão bem, mas basicamente significa que quando você acompanha essa navezinha que tá passando, você não vê nenhum arrasto nela. Ela tá extremamente nítida. A olho nu aqui, pessoalmente, extremamente nítida. Baita tela para jogar, tá? E para trabalhar também é uma boa tela, tá? Beleza, agora uma pausa aqui nesse vídeo para eu dar uma dica muito importante para você que usa notebook, computador, não importa. Principalmente para você que viaja muito ou conecta o seu notebook em Wi-Fi públicos, que às vezes não são tão muito confiáveis. Sabia que as pessoas que estão conectadas no mesmo Wi-Fi que você podem acessar a sua máquina? Para isso tem alguns aplicativos que servem para proteger o seu computador, entre outras funções que esses aplicativos fazem também. E o melhor deles é esse daqui, que já está até instalado aqui no meu Alienware 16 Aurora, que é o Kaspersky. Bom, o Kaspersky é não só um VPN, mas também um antivírus muito renomado no mundo todo. Eles já até colaboraram com a Interpol. Pois é, eles são uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo. E a Kaspersky também tem o Kaspersky VPN. Basicamente funciona assim, você abre o aplicativo, clica aqui para poder ativar a VPN e ele vai proteger o seu computador ou o seu notebook de qualquer acesso malicioso que qualquer pessoa tenha acessando o mesmo Wi-Fi que você. Mas não só isso. Uma coisa muito legal é que eu posso vir aqui e escolher o meu país de conexão. Nesse momento, ele está me conectando a partir do Brasil, mas eu posso trocar o país, ou até mesmo dentro do próprio Estados Unidos, eu posso escolher o estado dos Estados Unidos que eu quero que minha conexão esteja. Isso faz com que eu consiga acessar conteúdos que não estão disponíveis no Brasil ou em outros países. Não só isso, eu consigo até mesmo jogar jogos competitivos, como é o caso de Counter-Strike, Fortnite ou qualquer outro jogo, em servidores gringos. Bem bacana, né? Dá até pra treinar o inglês enquanto joga. O legal é que o Kaspersky já tá em promoção nesse mês e além disso ainda tem um desconto a mais com o cupom VPNLIP, esse que tá aparecendo aqui na tela. Eu vou deixar o link direto do Kaspersky aqui na descrição e olha, essa dica é patrocinada, mas eu vou te falar uma coisa, para patrocinar o canal tem que ser top, eu tenho que aprovar e esses aqui são simplesmente os melhores em cibersegurança. Pode usar Kaspersky tranquilamente, que você está usando algo muito bom. Bom, aqui de processador nós temos o Intel Ultraset 255HX, que tem 8 núcleos de performance, que são núcleos que entregam muita potência sem se preocupar com gasto de energia, e tem 12 núcleos de eficiência com 20 threads. É um baita de um processador. E ele é tão bom assim, pelo custo-benefício que ele entrega, eu achei realmente um processador muito bom de performance, que ele só tem um pecado.
é muito quente. Vocês já vão ver já já. Além disso, nós temos uma RTX 5070, olha só, vou vir aqui na parte de gráficos, olha, nós temos uma RTX 5070 com 8 GB de VRAM e ela é uma placa que tem até 115 watts de TDP, então ela não é uma placa capada, tá gente? Ela consegue entregar 100% da potência dela e além disso nós temos mais de 4.000 CUDA cores aqui, é uma RTX 5070, então ela é mais forte do que uma 5060 porque ela tem mais núcleos e porque ela também tem um clock maior, tá? Então isso é interessante de falar. Sim, ela só tem 8 GB de VRAM, que a 5060 também só tem 8 GB. Se você quiser mais VRAM em notebook, você tem que ir numa 5070 Ti ou superior, né? Mas esses 8 GB de VRAM já dá para jogar literalmente qualquer coisa hoje em dia, tá? Todos os jogos que existem hoje exigem no máximo, ou melhor, no mínimo, no máximo que o jogo exige o mínimo é 8 GB. Deu para entender? Então assim, os jogos mais pesados pedem pelo menos 8 GB, então a gente tem os 8 GB de VRAM aqui, o que significa que é um notebook capaz de rodar tudo, obviamente, tá? Agora, você tem que lembrar o seguinte, a gente tem uma tela grande aqui, tá? É uma tela de 16 polegadas, é uma tela 16 por 10 também, e por conta disso, por conta da resolução que nós temos aqui, né, que é uma resolução 2K, se você for rodar tudo nativamente nessa resolução, obviamente, você vai ter uma perda de desempenho em relação a rodar em Full HD, tá? E eu fiz vários testes aqui que eu vou mostrar pra vocês e tudo foi com a resolução dessa tela. Porém, com esse hardware que a gente tem aqui, é mais do que suficiente para você conseguir rodar tudo hoje em dia, mesmo na resolução dessa tela, que é a resolução 2K. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi, eu abri o Red Dead Redemption 2 e comecei a jogar um pouco ali. E a primeira coisa que a gente notou foi, primeiro, ele não estava fazendo muito barulho logo de início, porém, estava muito quente. O processador estava girando em torno de 86 até uns 90 e poucos graus, às vezes estava tocando nos 100 graus, a gente achou realmente bem quente. Aí eu peguei, cliquei no botão Predator, fui na parte das ventoinhas e a gente setou a ventoinha no máximo. Meus amigos, o bicho faz barulho, viu? Se você colocar tudo no máximo vai fazer barulho. No modo automático eu não achei que faz muito barulho, mas no modo turbo obviamente vai fazer, né? Mas não fez diferença na temperatura o modo turbo, então eu já vou adiantar logo de cara pra vocês. Não adianta você colocar a ventoinha tudo no máximo, tá? Seja no automático ou tudo no máximo, o desempenho foi igual, a temperatura foi igual. E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês então é isso, jogando Red Dead na prática. Olha aí. E como que é jogar então, né? Tô aqui com o Red Dead Redemption 2, tudo no Ultra, ok? Tá, o som dele tá ligado, inclusive o som dele é um som bom, tá? Muito melhor do que a linha Nitro da Acer, então o som dele é bem melhor, ó. Consigo escutar mesmo com o notebook com as ventoinhas ligadas do jeito que tá. Neste exato momento eu acabei de colocar as ventoinhas no modo automático e ele deixa mais ou menos entre 3.500 a 3.800 RPM, beirando os 4.000 RPM ali de rotação por minuto, né, as fãs. E nos meus testes, deixando desse modo, você começa a jogar um pouco aqui Red Dead, que já é um jogo meio pesado, e o processador já começa a ficar na faixa dos 90 graus, ó. 92, 89, 85, 89... Ele fica entre 86 e 94 graus, ó. Acabei de falar, acabou de bater 94 graus. Não passa disso, tá uma média perigosa? Não tá, não tem problema nenhum ele ficar nessa média. Se você é de PC, você não conhece notebook, você deve se assustar, né? Mas para notebook isso aqui é ok, não tem problema nenhum. Esses Ultra 7 de segunda geração, que é o que tem aqui, 255HX, eles só sofrem thermal throttling a partir de 102 a 104 graus, então ele não tem problema nenhum com isso, eles são feitos para trabalhar entre 102 e 104 graus, então não tem problema. É claro que a gente não quer que ele atinja isso, se ele atingir isso sempre é um problema. Agora, entre 80 e 90, o que eu diria para você é o seguinte, ele é um notebook mais quente sim, tá? Ele é um notebook que é mais quente se você mora em um lugar muito quente, se você joga coisas ou faz coisas muito pesadas, eu já colocaria ele em um suporte ventilado, tá? Para poder você ter um desempenho melhor e nunca acontecer de você precisar sofrer o thermal throttling, que é quando o sistema corta o desempenho do processador para fazer com que ele não aqueça tanto, tá? Mas assim, sinceramente, do jeito que tá aqui, ó, assim em cima da mesa, tá tranquilo. Pode jogar de boa, você vai ver uma temperatura mais elevada, mas você pode jogar. Agora, uma coisa que ajuda você clica aqui no botão Predator, ele vai abrir aqui ó, esse software da Predator, onde você consegue configurar várias coisas. Está vendo que o RPM da fan tá bem baixo, 3.400 RPM no automático? Isso aqui realmente é meio ruim, assim, é meio baixo demais, tá? Por isso, inclusive, que neste exato momento ele nem tá fazendo tanto barulho. Olha só, vou ficar quietinho aqui pra vocês tentarem ouvir, ó. Tá vendo? Ele não tá fazendo tanto barulho. Tem duas alternativas aqui, você pode colocar tudo no máximo, só que daí ele vai fazer muito barulho, ou você pode vir aqui no personalizado e deixar mais ou menos, ó, vou aumentar um pouco aqui, pouca coisa, talvez assim uns
4.500 RPM, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Aumentar um pouquinho, calma aí que ele abaixou tudo agora. Um pouquinho antes do máximo aqui, ó. Uma é a fã da GPU, que é da placa de vídeo, e a outra é a fã do processador. É muito bom você deixar as duas num ponto interessante. Ó, nem coloquei tudo no máximo e já tá fazendo um barulhão, tá vendo? Deixa eu ver quantos RPM, deixa ele atualizar. Então, ó, na faixa dos 4.000 e poucos RPM, ó, 4.300, 4.400 RPM, ele já tá fazendo mais barulho, mas ao mesmo tempo o sistema aqui de resfriamento, na teoria, vai melhorar ao longo do tempo aqui da minha gameplay, tá? É pra melhorar. Agora ele tá um pouco quente ainda, porque, ó, chegou até 101 graus, porque eu tinha desligado as fãs, né? Vamos esperar ele resfriar um pouco. Ó, tá baixando 86, 97, sinceramente, nossa, chegou a bater 105 graus ali naquela hora. Vamos colocar agora as fãs no máximo, porque desse jeito que eu fiz aqui não ficou legal. Beleza, fãs no máximo, aí ele faz barulho, tá? Vocês devem estar escutando aqui, mesmo eu falando, vocês devem estar escutando. E aí ele abaixou para 87, ficou na mesma média. Mesma média, 89, 91, 94. Não faz muita diferença você colocar tudo no máximo ou você deixar no automático. Acho que o que mais vai fazer diferença mesmo é talvez você elevar ele e aí colocar ele em uma base ventilada. Ó, mesmo com ele elevado aqui por uns segundinhos, não deu ainda a diferença, né? É um processador realmente quente, que nesse caso aqui, com tudo no Ultra, deve estar utilizando no seu clock mais alto ali do processador, né? Apesar de não estar utilizando 100% do processador, mas o clock dele deve estar muito alto e é por isso que ele está quente desse jeito. Porém, entretanto, todavia, apesar de o processador marcar uma temperatura muito elevada, o notebook em si, ele está muito frio, quer ver só? Olha aqui, tô aqui com um termômetro, aqui onde a gente coloca o pulso, tá 25 graus, no WASD aqui, tá 30 graus, nas partes mais quentes do notebook, vamos achar aqui, ó, a parte mais quente aqui no meio, 40 graus, aqui na lateral já tá bem mais frio, tá 27. Então na parte mais quente dele, que é aqui no meio, no topo, tá 40 graus. Então assim, apesar do processador ser quente, o notebook em si tá bem gelado, sabe? Então é o que eu falei, ele é mais quente, mas gente, não acho que isso seja um problema, tá? Eu não diria que ele é um problemático, assim, ele é mais quente do que o normal, mas é só isso. Beleza, então terminado a gameplay, como vocês viram, lá jogando eu tava achando realmente a gameplay agradável demais, tá? E a temperatura, apesar de estar mais elevada do que a gente está acostumado, não era um problema. Aí eu fui lá e fiz o teste de benchmark do Red Dead Redemption 2 com tudo no Ultra e, claro, na resolução dessa tela dele. E o resultado foi 67 FPS de média. Bom, para efeito de comparação, o Alienware Area 51, também com a RTX 5070, porém com 64 GB de memória RAM e com Intel Ultra 9, pegou no Red Dead, acredite se quiser, 62 FPS. Claro que de 62 para 67 está dentro da margem de erro, pode ter tido uma atualização do jogo, etc. Mas o que eu quero dizer para você é, ele até pegou mais do que o Area 51 nessa situação específica. Foi o único jogo que ele pegou mais FPS do que o Area 51. Todos os outros que eu vou mostrar, o Area 51 pegou mais FPS, mas foi pouca coisa a mais. Mas lembrando, o Area 51 que eu testei tem um Intel Ultra 9 e tem 64 GB de memória RAM. E aqui a gente está falando de um Intel Ultra 7 e 16 GB de memória RAM. Então tem esse detalhe, tá? Bom, além disso, eu comecei a testar outros jogos. Então a gente foi fazer o teste de benchmark do Horizon Zero Dawn, um jogo que utiliza muito processador, então eu já esperava um desempenho muito grande. Ele pegou 141 FPS de média. E agora comparando com a versão anterior deste notebook, que é a versão do Helios Predator Neo 16, com a RTX 4070, e o i7 14700HX também com 16 GB de memória RAM, então assim, é extremamente compatível com este daqui, ele tinha pego 127 FPS de média, então já deu uma diferença ali significativa para essa nova geração aqui, tá? Eu também depois testei o Black Myth Wukong 2K médio com Frame Generation ligado. Ele pegou 152 FPS de média. Comparando com a RTX 4070 da versão anterior, que tinha pego 104 FPS de média, a gente consegue ver um grande salto de desempenho da RTX 50 para 40 quando se trata de Multiframe Generation. Então percebe que no caso do Black Myth, que eu liguei o Multiframe Generation, o Frame Generation, enfim, para gerar esses quadros a mais com a inteligência artificial da placa de vídeo, o salto é gigantesco quando se trata da RTX 50, mas só quando a gente liga o Frame Generation.
Quando a gente não liga ou quando o jogo não tem essa opção, aí o salto não é tão grande assim como vocês viram no Horizon Zero Dawn. Bom, eu também joguei um pouco de CS e aí que eu comecei a ver mais desse processador aqui. O CS é um jogo que utiliza muito processador. Inclusive, em vários momentos o processador estava em 99% de uso. E o clock do processador estava muito alto. Então, assim, a temperatura ficou muito elevada. O CS rodou muito bem, jogando na prática ali, um mapa mais pesado ficou em torno de 260 FPS de média e mapas mais leves beirando os 300 FPS de média, porém a temperatura do processador estava muito próximo sempre dos 100 graus, às vezes até passando dos 100 graus. Depois eu peguei o notebook, coloquei em cima de uma base para ver se ia ajudar alguma coisa e coloquei as ventoinhas no máximo, continuei jogando um pouco e não teve diferença. As temperaturas ficaram em torno de 90 até beirando ali os 100 graus, às vezes tocando nos 105 graus, que é o limite desse processador. Quando ele toca em 105 graus, ele faz um thermal throttling, né? Ele corta a potência para a temperatura baixar. Então, bom, o resultado é o seguinte. Fazendo o teste de benchmark até no próprio CS, né, ele foi muito bem, pegou quase 300 FPS de média, ele rodou muito bem todos os jogos que eu consegui, que eu instalei, que eu testei, ele foi muito bem. Porém, a temperatura está no limite. No limite do quê? Do quanto você consegue extrair de potência desse notebook. Se for um dia muito mais quente, se for uma coisa muito mais pesada por muito tempo, então imagina que eu estivesse renderizando um vídeo por um tempo muito elevado. Vai chegar um momento que pode ser que a gente sofra aqui o thermal throttling, pode ser que esse vídeo leve mais tempo para ser renderizado porque a temperatura está muito elevada. Mas para eu dar certeza de que isso é um problema, eu preciso testar por mais tempo esse notebook. Agora aqui, nesse primeiro dia usando ele, eu digo para você o seguinte, ele é mais quente do que o comum, mas não parece ser um problema. Parece que ele consegue continuar rodando tudo muito bem, até porque, como vocês viram, mesmo jogando o próprio CS, a temperatura do processador estava muito alta, mas a temperatura da carcaça, por exemplo, estava ótima. No ponto mais quente da carcaça, que é aqui em cima, onde fica realmente a maior parte da saída de ar aqui do notebook, estava 41 graus, o que é super aceitável, e no próprio WASD, onde a gente coloca o pulso, estava por volta dos 30 graus. Então assim, a temperatura da carcaça estava muito bom, mas a temperatura do processador especificamente estava alta, tá? Então assim, fica aí essa questão. Pode ser um problema? Bom, eu conversei com os engenheiros da Intel recentemente quando eu estive em Las Vegas na CES. Eles me disseram que esses processadores hoje em dia são completamente desenhados para suportar temperaturas elevadas entre 100, 105, 106, enfim, graus Celsius, né? Tem um processador especificamente que eles me falaram que poderia suportar até 110 graus Celsius antes de sofrer o thermal throttling, que é cortar a potência. Então assim, quebrar não vai. A única questão é, se está uma temperatura muito elevada, você pode perder potência. Então assim, fica aí esse alerta. Não sei se isso aqui é uma questão da pasta térmica, da sistema de resfriamento lá de dentro, porque assim, ele solta muito ar, parece que tem um bom fluxo de ar, não sei por que ficou com essa temperatura elevada, tá? Mas eu vou continuar testando, se vocês quiserem eu trago um review completo dele também, a gente pode abrir, fazer upgrade de memória RAM também, o que vocês acham de tudo isso? Que daí eu faço. Então, por favor, comenta aqui os testes que você quer ver com ele, comparativo. Eu vou continuar usando para poder trazer esse veredito final, se essa questão da temperatura é ou não é um problema, mas de cara eu já acho que não. Eu acho que é um notebook que está no seu limite, mas que parece que entrega muita performance mesmo, tá? Pelo que você está pagando, parece um bom custo-benefício. Se você se interessou, o link dele tá aqui embaixo. Comenta aqui embaixo os próximos vídeos que você quer ver com ele. E é isso aí, galera. Valeu e falou que eu vou jogar o meu CS pra gente testar esse bichão aqui.